que ele seja voz profética para você, para sua família, e certamente o Senhor estará nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Júnior, você toma a bênção, meu irmão. Amém, pastor, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? A paz do Senhor. Para quem não sabia, me chamam de Aranha, alguns Juninho, alguns Júnior, mas meu nome é Manuel. Tem Júnior também, mas é Manuel Carvalho Júnior. Já estou aqui desde 2010, aqui nessa igreja, aqui nessa casa de bênção, casa que eu tenho aprendido, tenho crescido. E hoje, mais uma vez, eu vim aqui ministrar a palavra, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Parece que é a primeira vez, estou muito nervoso, estou tremendo aqui, mas não parece, né? Mas estou aqui muito nervoso, queria que você ficasse de pé, para que pudéssemos orar. E pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa noite. Amém? Feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, Pai. Não há nada mais importante do que a tua palavra, Deus. Não há nada mais importante do que ouvir a tua voz. Já estamos aqui, o Senhor nos trouxe a esse lugar de adoração. Já te louvamos, já te entronizamos, Senhor. Mas que agora o teu Espírito Santo pode ter liberdade aqui em nosso meio. Que a tua palavra seja ministrada, Pai, entre nossos corações. E ela fique ali, nos confrontando, Pai, nos trazendo vida, nos trazendo esperança, Senhor. Nos trazendo, Pai, aquilo que está no teu coração. Toma cada um aqui em tuas mãos. Toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Reencontro, a restauração de Pedro. Todo mundo aqui, se ainda não teve, com certeza já teve algum reencontro. O reencontro ele pode ser bom, pode ser ruim. Por exemplo, na empresa que eu estou agora há 6 meses, eu reencontrei uma amiga de infância, de colégio, aqui do Trasilbo. Estudei com ela na quinta, sexta série, eu tinha 13 anos, 14 anos por aí. E na entrevista eu falei, passou assim pelo corredor, eu falei, conheço essa menina de algum lugar. Aí eu fui, lembrei, cara, do colégio. Aí eu falei, menina, eu te conheço. Aí você me conhece, eu te conheço. Mentira, é você. Falei, eu era mais baixinho, gordinho, né? Aí eu estiquei, falei, mas a cara não mudou. Só cresceu barba. Então foi um reencontro com uma amiga de infância, amiga de colégio. Todos nós temos reencontro, teremos reencontro. Na Bíblia tem um reencontro muito marcante que foi de Jacó com Esaú. Teve toda aquela história dele, que Jacó é ladrão, né? Como a Bíblia mesmo nos diz isso. E Esaú, assim como ele se juntou com... Eu esqueci o nome da esposa de Isaac. Me ajuda, pastor. Rebeca. Isaac me chama Esaú para abençoá-lo. E aí Rebeca escuta, Jacó, vem cá, vai lá e faz tudo aquilo que seu pai falou para o seu irmão fazer. Vamos enganar ele. E se junta e dá uma confusão na família, um erro, né? A mãe gostava mais de um filho e o pai mais de outro. E aí tem aquela briga entre eles dois, a ponto de Esaú querer matar o irmão. E eles se separam, vai cada um para um canto. E no reencontro deles, se não me engano é Gênesis 33, tem um reencontro, em que Jacó com muito medo, muito medo, manda pessoas ir na frente, fala que eu estou indo ao reencontro dele, ao encontro dele. E Esaú, não, eu já estou esperando ele vir. E eles se reencontram e se abraçam, e ali há perdão, eles se beijam ali como irmãos. Então isso foi um reencontro muito marcante. Mas nessa noite, o reencontro que eu quero falar é de Jesus e Pedro. Eu já tive a honra e o privilégio de ministrar essa mensagem, não diretamente como essa aqui, mas falando de Jesus e Pedro, que tem muita coisa boa para a gente nessa passagem aqui, que Deus quer falar ao nosso coração. Só que antes de falar do reencontro, a gente precisa lembrar de como foi o encontro deles dois, Jesus e Pedro. Então abre comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Versículo 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Diz assim, a minha versão é ARA, Almeida, revista e atualizada. Diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes.
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, quer dizer, vai mais para frente, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, naufragar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse foi o encontro de Jesus e Pedro. Pedro, um pescador experiente, pescou durante toda a noite e não pegou nada. E aí você imagina, se põe no lugar de Pedro agora, você pescou a noite toda, trabalhou, está frustrado, eu não peguei nada, eu vou chegar em casa com as mãos vazias. Mas aí vem um homem com uma certa fama, que já tinha uma multidão seguindo a Jesus. E ele chega na praia, entra no barco de Pedro e prega, ensina aquela multidão. E quando ele despede a multidão, ele fala: Pedro, vai pescar. Mas ele fez isso a noite inteira e não pegou nada. Só que Jesus, como eu falei, ele já tinha uma certa fama, Jesus. E aí, Pedro, olha, eu peguei a noite toda, pesquei a noite toda, não peguei nada, joguei rede, nada. Estou frustrado. Mas, porque o Senhor está mandando pela tua palavra, eu vou fazer isso aí. Eu vou lançar a rede. E nesse primeiro encontro, 3 coisas acontecem. A primeira é um milagre, no versículo 4 a 7, que diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faça-te a largo e lançai a vossa rede para pescar. Respondendo Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E ele fez isso, e vieram muitos peixes a ponto do barco virar. Então a primeira marca desse encontro foi um milagre. O milagre da pesca. Gente, ele não pegou nada a noite inteira, e vem o homem e fala: joga a rede ali que você vai pegar. Ele já viu o milagre ali. A segunda marca, o reconhecimento de quem Jesus é, está no verso 8. Pedro reconhece o seu estado de pecador, que tem alguém que é diferente, tem alguém que ao falar é diferente, tem alguém que a palavra dele é poderosa. Esse alguém é Jesus. E ali ele reconhece: eu sou um pecador, se afasta de mim. Ele diz isso para Jesus. Então, a segunda marca do encontro: a primeira, um milagre. A segunda, reconhecimento de quem Jesus é. Não importa a sua frustração, não importa o nosso momento, não importa como foi o nosso dia, como está sendo a nossa vida até aqui. Pela palavra de Jesus, pelo que Ele nos manda fazer, porque Ele nos ensina a fazer, viveremos o milagre sim. E o segundo, reconhecer quem você é. Sou completamente dependente do Senhor. Você também é? Reconheça isso. Não deixa que o seu coração fique, entre a soberba, você se achar que não, eu posso fazer, eu consigo fazer. Ele tentou a noite toda e não conseguiu. E era um pescador experiente, um cara que ele vivia da pesca, ele tinha uma sociedade, era um cara já vivido nessa área. E ele reconhece: eu não peguei nada, pela palavra dele eu peguei, a ponto do meu barco virar. Se afaste de mim, porque eu sou um pecador, não mereço nem estar perto do Senhor. Ele reconhece quem Jesus é. A segunda marca do encontro. A terceira é o chamado. Lá no versículo 10 e 11, após esse encontro, após esse milagre, Jesus fala assim: Pedro, você não vai mais pescar peixe. Em outras palavras, eu tenho para você um chamado, eu tenho para você um ministério, eu tenho para você uma vida. Você vai pescar homens, você será pescador de homens. Então a terceira marca desse encontro é o chamado dele. Pedro recebe de Jesus qual seria o seu grande ministério, o seu chamado. E mais lá na frente, no livro de Atos, vamos ver tudo o que ele fez. Seguindo aqui,
Pedro tinha um jeitão de liderança. Era um cara que falava muito. Ele começou a seguir Jesus, ele participou de muitas coisas com Jesus. Era o cara que botava a cara em tudo. Viveu muitas experiências com Jesus. Ele era aquele que fazia mais perguntas, o que mais falava. E tomava algumas iniciativas que ninguém tomava. Era o cara falante, era o cara que... Era o sanguíneo, tudo, estou contigo, Jesus, nunca vou te abandonar. Não, que isso, cruz, você não vai passar pela cruz, que isso? Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. E Pedro era esse cara. Jesus vem andando pela madrugada, eu não vou entrar nos textos para a gente ganhar tempo. Vem andando pela madrugada, andando sobre as águas. Todos assustam, é um fantasma. Jesus, não se assuste, sou eu. Aí e todo mundo ficou no barquinho, Jesus, todo mundo com medo. Quem foi que falou? Manda eu ir ter contigo? Pedro. Ele vai lá e anda sobre as águas. Começa a afundar, mas andou sobre as águas. Então ele era tinha esse perfil de, estou contigo, não abro. Estou com o Senhor, se eu mandar eu vou. Eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Estamos juntos. Quem sabe que tem um monte de Pedro hoje. Eu sou um deles também, que a gente faz essa loucura. Mas será que a gente está fazendo com todo o nosso coração, com toda a nossa certeza, de que é isso que eu quero para a minha vida? De que eu entendi o chamado do Senhor na minha vida? Eu estou vivendo só de oba-oba? Será que eu não estou sendo muito sanguíneo, muito carnal e pouco espiritual? Não sei. Para Pedro tudo era, não, estamos juntos, nunca vou te abandonar. Como o pastor Jorge fala, o braço na seringa, na hora que mais precisou, ele tira. Mas ele viveu muitas coisas, vamos lá. Presenciou vários milagres. Em João 6, naquele discurso duro de Jesus, em que toda a multidão vai embora. Jesus olha para os 12 e fala, vocês também não vão embora não? Vão meter o pé também não? Porque todos abandonaram, porque o discurso de Jesus foi duro, sim. João capítulo 6, lê todo o capítulo. Palavras duras. Aí ninguém falou nada, vocês não vão embora não? Jesus confronta os 12. Quem foi que falou? Quem foi que se levantou? Para onde iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Pedro. Se a história da negação de Pedro, do galo cantar, se essa história não tivesse na Bíblia, ninguém aqui falaria que seria Pedro que iria negar Jesus. Falar, foi Tomé. Se alguém falasse assim, quem negou Jesus? Você falaria, foi Tomé, com certeza. Incrédulo. Judas então? Ou João, que era meio cínico, nunca falaríamos que era Pedro. Nunca, jamais. Porque era o cara que estava com a cara o tempo todo aparecendo, o tempo todo falando, o tempo todo para cima. Nunca seria Pedro. Mas foi ele. Falou que daria a vida por Jesus. Andou sobre as águas, como eu já falei. A ponto de defender Jesus, ele corta a orelha de um soldado. E não precisava nem fazer aquilo. Ele vai lá, aí vem Jesus e faz o milagre. Não faz isso, Pedro, não é assim que funciona. Não é com violência que se resolve as coisas, Pedro. Você é muito sanguíneo, você é muito... Calma. Não é assim. Jesus o tempo todo ensinando a Pedro. E aí, não adianta, gente. Se a gente não se entregou para o Senhor ainda, estamos nessa vida de parecer um pouco com Pedro, de ser um Pedro da vida, de estar sempre, não, estou contigo, sempre falante, sempre, não, estou aqui, estou junto, mas aqui dentro ainda não tiver, você vai acabar negando. Vai acabar negando, como Pedro negou. Abra comigo a sua Bíblia, em Lucas 22. (54 a 71). Lucas 22, versículos 7:4, 54 a 71. Esse mesmo Pedro, que falou que estaria com Jesus sempre, que era o que mais falava, que era o parceirão, estou junto contigo, acontece isso aqui. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Aqui prenderam Jesus. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio
e juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando os olhos, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nessa negação de Pedro aqui, tem uma coisa muito interessante. Além de ser o cumprimento do que Jesus falou, que o que Jesus fala é a verdade, sempre acontece, Pedro diz aqui no texto que ele seguia, mas ele seguia de longe. É impossível seguir a Jesus de longe e não negá-lo. Eu não sei como que você segue o Senhor. Não sei como que nós estamos seguindo a Jesus. Estamos de pertinho ou estamos igual Pedro, só de longe? No meu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Na minha rede social ninguém sabe que eu sou cristão. Eu não posto nada, eu não falo nada, eu só estou vivendo. Eu estou domingo no culto, eu estou quarta-feira no culto, eu cumpro a minha escala. Será que isso não é seguir Jesus de longe? Porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É de perto. Não dá para seguir de longe. Pedro, ele não abandona Jesus 100%. O texto é bem claro, ele seguia Jesus. Só que de longe. Só de longe. Para ver o que estava acontecendo. Ele queria informação. Ele não entregou o coração para Jesus ainda. Ele não tinha entregue ainda o coração. Não se entregou completamente ao Senhor. Não falou que ia sofrer com o Senhor. Você é um dele. Não, não sou um dele. Quantas vezes nós estamos negando a Jesus? Deixa de falar dele, você está falando para todo mundo que você não é um dele. Eu não sou. A gente carrega o nome de cristãos. Da onde vem cristãos? No livro de Atos, quando eles são chamados de cristãos, porque eles pareciam com Cristo. Você se parece com Cristo? No que você fala? No que você age, nas suas ações? Se parece com Jesus? Para pensar. Será que o seu seguir a Cristo está de perto ou está de longe? Faça essa reflexão, pensa. Será que eu estou seguindo Jesus de pertinho? Porque eu estou aqui, estou aqui, Jesus, estou contigo. Meu pastor, estou contigo. Líder do ministério, estou contigo. Mas e com Jesus? Seguir a Jesus de longe, você vai negá-lo. Vai ser imprensado de um lado, vão imprensar do outro e você vai negá-lo. E aí Pedro chora amargamente, porque se lembra das palavras de Jesus. Você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Você vai demonstrar que você não me ama. Você vai demonstrar que você não me ama. Isso é tudo da boca para fora. E ser cristão da boca para fora não combina a palavra cristão e boca para fora. Não se encaixam na mesma frase. Ou é cristão ou não é cristão. Pedro, você vai me negar. E ele nega. E chora amargamente. Eu consigo imaginar Pedro chorando. O que estava no coração dele. Porque meio que diariamente nós negamos a Jesus também. Negamos quando não temos tempo com Ele. Negamos como deixamos de ler ter o nosso devocional, nosso momento, que só Ele importa. Larga celular, larga tudo, só Jesus importa. Nós o negamos quando esse tempo não existe em nossa vida. Estamos seguindo Jesus de longe.
E sabe qual é a notícia? Ele está vindo, ele está voltando. E quem segue de longe não vai subir com ele. Essa é a verdade, irmãos. Ah, Deus é amor. Ele é amor, claro. Jesus te ama. Sim, muito. A ponto de ir atrás, porque ele foi atrás de Pedro também. Mas se a gente não entender que precisamos seguir ele de pertinho, para ser como ele foi, para ser como ele é, viver o que ele tem para a nossa vida, estamos negando o tempo todo. Então como é que está o seu coração? Está pertinho de Jesus? E aí Jesus sofre, é colocado na cruz, morre, ao terceiro dia ressuscita, porque ele falou que isso iria acontecer. Só que parece que Pedro estava tão longe de Jesus que acho que ele se esqueceu disso. Eu o neguei, eu errei, ele morreu, mas ele vai ressuscitar, eu vou lá, vou pedir perdão, vou fazer alguma coisa. Não, ele se esquece. Porque quando a gente está longe de Jesus, a gente esquece tudo dele. Quando a gente está cheio de pecado, a gente esquece do que está escrito em 1 João 1,9. Se confessar o pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. A gente esquece da Bíblia. Quando está longe das coisas de Jesus, a gente esquece de tudo que ele falou com a gente. Quando está pertinho, você lembra. E Pedro se esquece disso tudo. E o que ele faz? Volta a pescar. Abre comigo a sua Bíblia. E agora sim é um reencontro de Jesus e Pedro. João capítulo 21. Presta bem atenção do versículo 1 a 19. João 21, 1 a 19. Jesus aparece a 7 discípulos. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. A história se repete. Mas ao clarear da madrugada, estava quem? Jesus, na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram de barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus lhe disse: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou Simão, Simão, filho de João, tu me amas?
Aí ele pegou Pedro aqui. Pedro entristeceu-se porque, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Esse foi o reencontro de Jesus com Pedro. Vamos voltar no começo. Pedro volta a pescar. Jesus já tinha mudado a vida dele. Vem, você vai pescar homens. Só que quando a pessoa está longe de Jesus, ela volta a fazer tudo o que ela fazia. Esquece os planos de Jesus, esquece o chamado de Jesus, esquece tudo. E o que Pedro faz? Vou pescar. E como ele é um cara que ele arrastava as pessoas com ele, era um grande líder, todos, vamos com você. Presta bem atenção, irmão, você é referência para alguém. O que você faz tem alguém te vendo. Uma atitude sua pode levar a pessoa para o céu, ou pode jogá-la no inferno. Pensa bem no que você faz. Pensa bem nas suas escolhas. Se Pedro fala assim, gente, olha, Jesus morreu, eu vacilei, mas olha só, isso é muita coisa boa para a gente. Vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa aqui. Vamos orar, ele ensinou a gente a orar, vamos orar, não. Vou pescar. Vou voltar ao passado que eu já tinha mesmo, a minha vida que era assim, não tinha nada. Ele volta e todo mundo volta com ele. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele vem atrás da gente. Eu me lembro da palavra do pastor Denilson, que Jesus está te procurando, aquela fotinha assim, ó, procurado. E ele vai te encontrar. Que ele encontrou Pedro, na praia. E as mesmas coisas que aconteceram no encontro, acontecem no reencontro. Tem areia, tem água, falta peixe, joga a rede, tem peixe. Jesus é mestre em te lembrar de onde ele tirou você. Sabe como? Quando você se afasta muito dele, ele falou, você está voltando para onde você estava. Eu te coloquei aqui, eu te quero nessa vida agora. Eu mudei a sua vida, eu te transformei, vem caminhar comigo. Longe de mim, nós vamos voltar para a porcaria que a gente vivia. E aí Pedro começa, peraí, João, é Jesus, por que João não pulou na água? Porque eles eram muito quietinhos, mas o cara que era impulsivo, é Jesus, e pula, e esquece tudo, larga tudo e vai ter com Jesus. E há esse reencontro, Jesus faz ele memorizar, lembra do que eu fiz lá atrás? Eu fiz de novo, porque o nosso Deus, nosso Jesus é aquele que ele faz de novo, nos faz lembrar de tudo. E aí Pedro chega na areia, e em silêncio ninguém falava nada, aquele silêncio ensurdecedor, até que há esse encontro de Jesus e Pedro. Pedro, você me ama? E ainda muito sanguíneo, eu te amo, só que na terceira vez, eu acho que a ficha dele cai, eu não te amo como eu tenho que te amar. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Mas ainda não é o amor que o Senhor quer que eu tenha por ti. Em outras palavras, está assim Jesus para ele, tu me amas? Ele está perguntando, Pedro, você me obedece? Porque em João 14, Jesus fala assim, aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que me ama. A maior prova de amor que nós podemos ter em relação a Jesus é a obediência a Ele. Qual foi a ordem de Jesus? Pedro, você vai pescar homens, vem. Pedro esquece, larga tudo isso, nega e volta a pescar peixe. O que Jesus está falando com a gente hoje é o seguinte, você me obedece? Porque aquele que tem o meu mandamento e obedece, esse é o que me ama. Pedro, tu me amas? Ele está perguntando, Júnior, você me obedece? Você é capaz de me obedecer? Você é capaz de fazer aquilo que eu mandar você fazer? É demonstração de amor. E o céu é para aqueles que amam o Senhor.
E Pedro tem esse reencontro com o Senhor aqui. E Jesus transforma a vida desse homem completamente. No comecinho do livro de Atos, Jesus é elevado aos céus. Eles ficam em Jerusalém. Agora Pedro é um outro homem. A ficha já caiu, já foi transformado, já entendeu, olha, eu tenho que seguir ao Senhor. Eles recebem o Espírito Santo. E um homem que dormia no Getsemane, ele dormiu. Ele, Tiago e João, os três dormiram. Jesus vem e recrimina, vocês não podem nem orar comigo. Ele dorme. Em Atos capítulo 3, eles estão indo para o templo para orar. Um cara que não conseguia orar, porque era muito... Não tinha nada de Jesus nele ainda, não entregou o coração para Jesus. Agora um cara transformado, teve um reencontro com o Senhor, restauração, ele passa a orar. Estava indo para o templo orar. E totalmente cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Na porta do templo ele cura um homem. Ele e João entrando no templo, um coxo pedindo esmola. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha o que Jesus tinha dado a ele: autoridade, poder, Espírito Santo e a promessa lá de trás: você vai ser um pescador de homens. Ele carregava tudo isso agora. Não é mais aquele Pedro sanguíneo, um chamado, como o pastor Jorge fala, um fanfarrão. Não, estou contigo, tá nada. Agora é um outro Pedro, que após o reencontro é restaurado. A ficha dele cai. Ele muda completamente. E ele fala: você quer esmola? Eu não tenho esmola. Mas o que eu tenho, afirmação, o que eu tenho, o que você tem para dar para alguém agora? O que você tem agora para dar para alguém? Pedro fala: o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E aquele homem que pedia dinheiro, pedia esmola, não andava. Levanta, entra no templo com eles. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei como está a sua vida enquanto um cristão, enquanto um discípulo de Jesus. Eu pensei em 500 mensagens. A gente tem um monte anotado, né, pastor? Graças a Deus. Mas sabe quando eu falo: não, é isso aqui. Aí você fala: oh meu Deus, então vamos embora, é isso. Eu não sei como é que está a sua vida. Se você precisa de um reencontro com Jesus, se você ainda não entregou o coração para Ele completamente, eu só sei de uma coisa: Ele marcou esse encontro com você hoje, para que você escutasse isso aqui. Ele vai atrás de você. Ele tem ido atrás de você. Ele tem enviado pessoas atrás de você. Está desanimado? Isso não importa para Ele. Está fraco? Isso não muda nada nele. Isso muda você e eu. Ele continua indo atrás. Ele continua amando. Continua se importando. Continua querendo transformar e restaurar a sua vida. Ele continua insistindo em você, do jeito que você está agora. Do jeitinho que você está agora. Ah, Júnior, eu não estou bem não. Não importa. Ele está aqui nessa noite, quer transformar a sua vida. Quer restaurar. Quer trazer de volta a alegria. Cadê o seu sorriso? Cadê a sua alegria da salvação? Aonde está? Cadê a ousadia de dizer não para o mundo o tempo todo e sim para o Senhor? Cadê o temor por Deus, pela presença dEle? Isso são sinais de quando estamos seguindo Jesus de longe. Presta bem atenção nisso. O Senhor insiste em você. Ele não abre mão da sua vida. Ele é aquele que restaura, do jeito que você tiver. Eu tenho conversado com alguns jovens que, assim como Pedro, a vida é de altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mais ou menos. Amanhã estou pior do que eu estava mais ou menos. Mas para Jesus isso não muda. Quem muda somos nós. Cada vez mais longe dEle, Ele continua insistindo em nós, querendo a gente perto dEle. Então não perca tempo não. Essa mensagem é para todo mundo.
Essa mensagem alcança todo o povo de Deus em todo lugar. Porque Ele está mostrando, eu posso restaurar. Eu chamei, você não caminhou como deveria caminhar? Tá bom, eu posso te restaurar. É um Deus de recomeço. É um Jesus que faz tudo de novo. Ele fez a mesma coisa. Tinha peixe, tinha praia, tinha barco. Ele fez a mesma coisa. A Pedro lembrar, cara, ele me buscou no mesmo lugar. Ele fez o mesmo evento, ele me fez lembrar de onde ele me tirou. Onde ele me chamou, o lugar do encontro. De repente o seu lugar do encontro foi na igreja, você está perdido dentro da igreja. E Jesus está hoje, ó. Você está aqui de novo, ó. Eu estou aqui de novo para restaurar, vou te chamar de novo, vem. Ele marcou com você hoje esse encontro, não foi comigo. Já fiquei a semana toda. E eu chorando, falei, Jesus, é isso. É isso que Ele queria falar com a gente hoje. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Do jeito que você tiver, irmão. E nessa hora não tem escala de se é pastor, se é visitante, se é diácono, se é líder. Pedro também é um grande líder aqui. E já era um cara que ele falava e todos iam atrás. Já era uma pessoa importante, que tinha uma palavra forte. Mas por caminhar de longe com Jesus, por querer seguir de longe, negou, se afastou completamente. Então que essa palavra entre no seu coração. Que você entenda que você não é perfeito. Que você entenda que você é fraco. Que dependemos do Espírito Santo o tempo todo. Nessa caminhada com Jesus, dependemos dele o tempo todo. Ele chamou cada um de nós aqui. Você sabe para que Ele te chamou, por que Ele te chamou. Então não perde tempo não. Precisa de restauração? O dia é hoje. Precisa de um reencontro? O dia é hoje. Precisa voltar a estaca zero? O dia é hoje. Fica de pé no seu lugar, irmão. A conclusão disso tudo, irmão. Feche os seus olhos. Jesus tem suas formas de trabalhar, de falar com a gente. A palavra dele é linda, é maravilhosa. Eu creio que o Espírito Santo ele nos conduz em todo o tempo, nos incomoda o tempo todo, nos mostra as verdades. E hoje mais uma noite ele falou ao seu coração. Ele conhece o seu coração e você também conhece, sabe do jeito que você está.